todos, tudo bem? Shalom para todos aí presentes. Mais uma vez aqui no Nabate, dando continuidade àquele vídeo sobre referente à criação, né? No princípio o Eterno criou os céus e a terra e por aí vai. Estamos no dia 0, como nos outros vídeos anteriores, estamos andando progressivamente. Ainda não estamos no dia 1. Então, acompanhando os vídeos anteriores, vocês vão verificar que eu estou dando a explanação de como inicia uma Torá, de como os pontos fundamentais referentes, tanto o estilo de vida quanto a fé, as ideias, são realmente criadas nesse exato momento. Então, por aí vai. No vídeo anterior eu estava falando sobre, utilizei até o termo Melahim, mas quero até pedir desculpa, não é Melahim, é Malahim. Verifiquei com mais critérios, né? E descobri que não era Melahim, mas sim Malahim, que era referente aos mensageiros. Sim, eu tenho que dar uma continuidade, né, que ficou alguns pontos em aberto. Não estou dando um estudo aqui detalhadamente sobre anjos ou mensageiros ou Malahim em hebraico, mas sim referente como tudo se processa, né? O Eterno criou primeiramente de forma bem clara assim para os leigos, né? Ou as pessoas que não têm essa informação, o espaço, a folha de papel. Então houve a criação do espaço e agora o Eterno cria os seus mensageiros. Sem esses mensageiros, muito do que nós conhecemos hoje não seria criado. E aí Malahim, o mensageiro, deu-se essa criação, essa continuidade. Eles não têm a característica de ter livre-arbítrio, mas têm a característica de terem a inteligência muito elevada para executarem. São agentes que executam funções dadas diretamente pelo próprio Eterno. E aí fica a questão, o Eterno está presente aqui ao teu lado agora? Exatamente ao pé da letra, não. O Eterno não está ao teu lado agora. Mas se levarmos em consideração que se o agente dele que traz a mensagem se encontra presente agora, exatamente nesse exato segundo aí ao teu lado, significa que sim, o Eterno está presente. Deu para entender? É tipo você receber uma carta de um parente muito próximo de você, que está a milhares, está na Nova Zelândia, mora em Nova Zelândia, enviou uma carta, uma correspondência, ensinando a você a fazer um pudim. Você realmente recebe aquela carta, tem a receita de como fazer um pudim, e aí você simplesmente vai pegar aquela carta e vai executar a criação de um pudim. E o pudim é feito. Quem de fato ensinou você a fazer o pudim? Foi o seu parente próximo ou foi a carta? Foi o parente próximo, apesar de não estar presente, mas tem a instrução. Pois é dessa forma que o Eterno se faz presente ao teu lado através dos agentes. Deu para entender? Então, é correto afirmar que ele não está presente ao pé da letra? Sim, é correto afirmar. Mas também é correto afirmar que ele está presente, uma vez que está dando a instrução. E a instrução está aí, a Torá. Pois é, a Torá. Torá é esta que muitas pessoas querem fazer como se fosse algo ali ao pé da letra. E não é ao pé da letra, é a compreensão, é o entendimento, é a funcionalidade que dá essa presença do Eterno estar ao seu lado. Compreenderam? É simples, prático, mas se não tiver o entendimento de como se processa, acaba se perdendo, se embaralhando. Por isso que é sempre importante ter aquele exemplo que é dado. Tem dúvida? Volta para o início da Torá. No princípio, o Eterno criou os céus e a terra. Com isso, tudo se resolve. Quando estiver lá no meio e tiver algum problema, se volta sempre para o início. Bom, e aí começa, né? Malahim, a questão da gravidade, o mar, o vento. Eu vou dar esse exemplo, deixa eu verificar onde eu parei. Sim, desculpa até um pouco mais à frente, mas eu parei aqui. A questão do politeísmo. Uma fé politeísta crer em vários deuses, tendo execuções. Não é o caso do monoteísmo. E aí, do politeísmo vem a monolatria. A monolatria é o fato de terem muitos deuses e eu elegi um Deus para ser o meu Deus. Isso é a monolatria, que também não é monoteísmo. Monoteísmo não teve nenhum concurso público, ele era simplesmente o Eterno e acabou, ponto final. E aí é monoteísmo. Então o fato de você se envolver com monoteísmo não significa que você vai ser um monolátrico ou um politeísta.
Há judeus monoteístas? Sim, há. É uma base fundamental dentro do judaísmo. Mas há judeus monolátricos? Também há. Infelizmente, isso é errado e não é uma coisa bem vista nem ensinada pela Torá. Pelo contrário, é repudiada pela Torá. Bom, então as pessoas olhavam o vento, o sol, o calor do sol, a temperatura, a variação do ambiente, o balançar, o DNA, são forças que movem e criam, são agentes. E esses agentes são mensageiros dados para o Eterno para a execução. Então o Eterno está agora executando funções diversificadas e onipresença em todo o planeta. Agora sim está, por causa dos agentes. Esses agentes, que são os mensageiros, estão criando, estão formando, estão fazendo. E existe bilhões, tetralhões, incontável anjos executando funções diversificadas e independentes, todas pela ordem dada pelo Eterno. Então, quando você vê um DNA ou criando um cromossomo, criando vidas e transformando reprodução de animais, seres humanos, sim, o Eterno está ali. Está ali porque está executando uma ordem dada pelo Eterno de construir, serem construtores de vidas. E por aí vai. Compreendeu? Deu para entender como tudo se processa? Então, terremoto. Terremoto também é uma força construtora, é um agente. Qualquer coisa que lembra você a uma instrução dada pelo Eterno, um símbolo, por exemplo, um Aron Acotes. O próprio Aron Acotes, para quem não sabe, é uma caixa onde se guarda a Torá. Ela tem um simbolismo ali, ela tem uma informação que é dada sobre a instrução que é passada adiante. E isso, ao ser colocado, consequentemente, está ensinando a você muita coisa referente ao Eterno. Então seria uma força que está movendo você a executar outra ação. Essa força que move você seria um anjo? Sim, seria um anjo. Anjos são forças. O fato de você entender que anjo é aquele ser angelical europeu, de olhos azuis, cabelo louros, 1,80 m, né? Forte, com asas, simbolismo que o Eterno utiliza para chegar até você, passar a informação de como agir, de como falar, de como se expressar em determinadas situações. É a comunicação. O que mais vale numa comunicação é que o outro que está recebendo a informação entenda. Se o outro que está recebendo a informação não consegue entender, não houve comunicação. Então o Eterno se preocupa e vai utilizar a comunicação. Já fizeram aquela perguntinha, quem é que está falando com você agora? Sou eu, Edalmo? Ou é os meus neurônimos que estão trabalhando e estão falando com você? Então, eu existo? Bom, isso é fácil de explicar pela Torá. Sim, você existe, mas o Eterno deu recursos, ou seja, todo esse agente de neurônimos trabalhando em conjunto, formando esse comportamento, tanto físico e as expressões que você utiliza, forças. E essas forças são agentes criados pelo próprio Eterno, que faz com que você se mova e você possa falar, utilizar o idioma, a maneira de você encarar toda uma situação. Mas a escolha, quem faz as escolhas é você. Só para ter uma ideia, a cada minuto você tem 50 pensamentos diferentes sobre qualquer coisa. 50 pensamentos diferentes, mas você é o que escolhe. Você é aquele que escolhe o tempo todo e que move as ações. Então você, no caso seria eu, Edalmo, estou fazendo escolhas de falar e de passar esse vídeo para os senhores. Não a questão dos agentes, não os neurônimos, não as células, mas eu, o Edalmo. Isso, compreendendo, te faz único. Não há outro, no caso, eu, Edalmo, ou você. Você é único para onde você for, né? E com isso, Malahim, né, é a função de executar, é a função de ser um agente, é a função de trazer uma mensagem, e o simbolismo muitas vezes também são agentes. Então o fato de ter uma Torá é um agente do Eterno, sim, é um agente do Eterno, é o Melahim, é o Melahim. A expressão que se fala no Shabat, há dois anjos, um anjo bom e um anjo mau, que esse anjo bom
se foi executado com sucesso, que ele possa se repetir no próximo Shabat, ou o anjo mau, se ele foi executado nesse Shabat, que ele possa se repetir no próximo Shabat, está dizendo que o agente que promoveu aquele Shabat, se foi bem cuidado, que ele se repita. Se ele foi mal cuidado, que ele vá se repetir novamente. Eu estou instruindo a outra pessoa que existe uma força por detrás de tudo que acontece. E se há uma força por detrás de tudo que acontece, há um agente. E esse agente, ele é inteligente. Pensar que esse agente ele é movido pelo acaso não existe na Torá. Nada é feito por um acaso. Por isso que era fundamental a existência dos agentes, dos melahim, dos anjos, não do anjo visto com uma ideia medieval. E com isso abre-se um leque. Bom, e Aidalmo, os 3 anjos de Abraão que apareceram no acampamento dele, que era Rafael, Gabriel, acho que o outro era Uriel ou Samael, não estou bem lembrado agora. Mas esses 3 eram anjos, eram personificados, não, eram profetas. Profetas com funções referente à classificação dessas forças. E aí, por quê? Um anjo chegar perto de você, ou uma força chegar perto de você, precisa de comida? Não, não precisa de comida. E eles comeram. Cada um comeu uma língua de camelo, bem preparado por Sara. Não era necessário. Esses profetas tiveram que lavar, Abraão lavou os pés dele, porque estava no deserto. Então, eram pessoas comuns que agiam como um profeta. No momento em quando você faz uma boa ação em atravessar uma pessoa na rua, no momento em que você instrui alguém, no momento em que você mata a fome de alguém, ou quando você muda a história de alguém através de um conselho ou de uma ideia, você está sendo um agente agindo como um melahim, uma função. Sim, você seria, como muitas pessoas do interior falam, você é um anjo do Senhor, um anjo de Deus. Não é errada essa afirmação, porque naquele exato momento você está executando uma função, uma força de um agente do próprio Eterno. Compreenderam? É simples e não é complexo. É o fato de você entender que tudo é lógico e funcional diante do Eterno. O Eterno é pura matemática, uma matemática abstrata e concreta com a sua funcionalidade. E aí vamos. Bom, entendendo isso, a gente pode avançar. Lembramos que a lei do Eterno é uma mensagem, o tefilim, o lembrete visual, são forças que movem você. O fato de você também ter uma reza pela manhã ensina você a executar o livre-arbítrio, e a executar esse livre-arbítrio você acaba gerando, ou seja, simbolismo, força. Então, o fato de estar usando kippah são simbolismos, estou ensinando a outras pessoas a executar. Então, te coloca numa posição de ser um agente do Eterno. E aquela tradicional pergunta: façamos nós a imagem do homem. Está falando na pluralidade, então com quem que o Eterno está conversando? Com esse agente. Esse agente, ele vai criar criou o homem. Então, como ficaria aí? O lado divino do Eterno, um lado da matéria, que seriam os agentes. E aí, esse divino seria a inteligência, o abstrato e o poder. Já o lado material seria a matéria, as características, o concreto e a submissão. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, esse caderno, tá? Uma página branca foi quando o Eterno criou o espaço, tá? Logo depois, ele criou o que? Os melahim, o agente, esse lápis. Esse lápis, vamos trazer um exemplo, eu sendo o Eterno, e o agente aqui seriam os anjos. Então, malahim, ou os agentes, as ideias começaram a ser construídas. O Eterno começou a colocar forma em sua criação. Então, quando você olha para o universo e fala que foi um acaso, é totalmente absurdo. Algo com muita inteligência criou todo o universo, porém com uma característica de não ter livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio em momento algum. Eles são submetidos à vontade e à escolha do próprio Eterno. Então, o lápis existe, os melahim existem,
Os anjos existem, mas não podem executar nada se não for pela minha vontade. Se não for pela minha vontade, não executam nada e nada acontece. Mas pela minha vontade, eu pego no lápis e escrevo. Então passa a ter valor. Esse caderno está escrito com minhas anotações pessoais. Tem valor? Tem muito valor agora. Mas no começo, quando adquiri o caderno, era um caderno com página em branca. O valor não era tão estimado, mas agora é um valor estimado. É o que acontece com você, com o universo, com o mundo. São valores estimados. E aí é dado o nome de Salão das Almas, Salão das Ideias. O que é alma? Alma é ideia, é uma ideologia. Essas ideias e ideologias criam forma. Somos similares ao Eterno porque temos a capacidade de fazer o que Ele fez, de pegar algo e esse algo utilizar para imprimir em um espaço ao qual o Eterno ele entra nas letras e transfere toda a sua característica para aquele espaço. Tudo bem? Bom, isso aí vocês podem ver em Gênesis capítulo 19, 1, que é falar de profeta. Vocês vão observar vários momentos em que é citada a palavra anjo. Em momento nenhum aqui eu estou retirando a existência de anjo, pelo contrário, eu estou mais do que nunca agora solidificando a existência de anjos, mas não um anjo infantil, um anjo que aparece. Quando você sonha, eu sonhei com um anjo falando alguma coisa comigo e tal, é uma forma de comunicação, mas não que necessariamente aquela figura que você viu em um sonho seja um anjo, mas é a comunicação que chega até você. Então, já falei sobre isso com vocês, né? Então, como eu acabei de falar, tudo isso aí está referente ao mundo das almas. E esse mundo das almas, ou o salão das almas, ou o dia zero, quando nós conseguimos compreender que tudo não se acaba, tudo continua. Temos um começo, meio e fim devido ao tempo. Nesse dia zero não existe a questão de tempo. O tempo não existe. Nós temos agora o espaço e os agentes. Temos agora o espaço e o agente para executar, mudar, fazer. E no próximo vídeo vamos falar sobre a coisa mais interessante, chamado Big Bang do nosso tempo. Houve milhares, bilhões de Big Bangs. Mas o nosso Big Bang, falaremos sobre ele. Para quem não sabe o que é um Big Bang, foi quando falou haja luz. E a luz aconteceu. No mais aí, senhores, um shalom e até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.